Cuidado com coisas em que tu te estás metendo, abismo em que tu estás barrando. Toma cuidado para não sofrer. Cuidado com as propostas que o mundo oferece, colorido que só envanece, só engana e te hace sofrer. Cuidado, tu já sabes de toda a verdade, que te libera de toda maldade y abre los ojos de tu corazón. Cuidado, porque al fin no es en ese mundo, la puerta ancha te lleva profundo. Toma cuidado, Dios dice a ti. Cuidado, hay una voz que habla fundo y bajito, que te induce a desviar del camino y te lleva a la perdición. Cuidado por los caminos en que tú has andado y con las voces que tú has escuchado. Tu futuro lo eliges tú. Cuidado, tú ya sabes de toda verdad, que te libera de toda maldad y abre los ojos de tu corazón. Cuidado, porque al fin no es en ese mundo, la puerta ancha te lleva profundo. Toma cuidado, Dios dice a ti. Toma cuidado, Dios dice a ti. Toma cuidado, Dios dice a ti. Cuidado. Cadena de oración a la Santísima Trinidad. 3 días especiales que forman esa poderosa cadena de fe. Martes de Sanidad, en el nombre del Padre. Para aquellas personas que desean ser curadas de las dolencias físicas que los afligen. En los 13 días que estuve en coma, los doctores habían comunicado a mis familiares que otro día más me desconectaría. Lo de mi hijo, decían los médicos que era algo imposible que él se recupere en tan poco tiempo, porque el tiempo que él se tenía que recuperar era de 3 a 6 meses a 1 año, y esto sí es que era posible. Pero él recuperó en los 15 días. En los 15 días salió de terapia intensiva, y ahí estuvo en sala unos pocos días y lo mandaron a casa. Él está totalmente recuperado. Reciba el lienzo bendito a las 7, 10, 12, 15 y 19 horas. Viernes de liberación en el nombre del Hijo. Para aquellos que sufren de depresión, escuchan voces, tienen miedo constante o son víctimas de brujería. Escuchaba voces. En ciertos momentos me quería matar. Esas voces me decían que yo tenía que matarme. Me golpeaba contra las paredes. Me daba duro, pero duro hasta dejarme hinchada la cabeza, hasta dejarme hinchada la mano, porque ya no aguantaba tanto dolor, tanto sufrimiento. Fui participando en las reuniones, fui liberada. No veo bultos, no escucho voces. Hoy yo soy una mujer feliz. Participe a las 7, 10,
12, 15 y 19 horas. Domingo del encuentro con Dios en el nombre del Espíritu Santo. Una reunión pensada para las familias y fortalecer sus lazos, además de cimentar las manos de Dios. Tenía inflamaciones, tenía quistes, me salió este mioma en los ovarios. Entonces yo, usando la fe, tomando del agua consagrada, pues todo fue desapareciendo. Entonces cuando fui otra vez a hacerme los exámenes, que aquí están, pues resulta ser que no tenía nada. Me dice, no tienes nada. Participe a las 6, 7, 8 horas 30, 10, 12, 15 y 17 horas 30. Traiga una botella con agua para ser consagrada. En el Templo de la Fe, Avenida de las Américas, 305, o en la Universal más cercana a usted.
Buenas tardes, que Deus me los bendiga a todos os obreiros, obreiras, colaboradores e CPO. Vamos primeiro a ser uma oração para que o Espírito Santo conduzca esta classe e fortaleça a cada um espiritualmente. Vamos falar com Deus. Mi Deus e mi Padre, em o nome dele Senhor Jesus, nós outros estamos em tu presença e lhe pedimos tu direção. E lhe pedimos, mi Padre, que ele Senhor conduzca esta classe e venga a falar com aqueles que de verdade têm ganas de ouvir, porque aquele que deseja ouvir é aquele que deseja obedecer, aquele que deseja seguir andando em tus caminhos e obedecendo as disciplinas do Evangelho. Mi Padre, eu te pido, habla com nós outros, porque cada domingo que meditamos neste livro de Gálatas, nós outros estamos aprendendo a como viver um evangelho sem hipocrisia, a não deixar-nos contaminar com palavras e pessoas que querem nos desviar dele verdadeiro evangelho, que é um evangelho de sacrifício, de obediência, de temor, que é um evangelho que uno vive vigilando, mas vigilando não a vida de los demais, vigilando sua própria vida, suas atitudes, para não desagradar a ti, mi Padre. Tome a direção de tudo que vamos falar e orienta tus servos, fortaleça-los para que eles sejam o futuro de tua igreja. Amém e graças a Deus. Bueno, corra sua Bíblia, abra no livro de Gálatas, capítulo 3. Domingo passado nós outros meditamos dele capítulo 3, desde ele versículo 1 hasta ele versículo 5. Hoje vamos a meditar desde ele versículo 6 hasta ele versículo 12. Preste muita atenção para que você pueda aprender e ter um fortalecimento espiritual. Vamos ler primeiro agora ele versículo 6, capítulo 3, versículo 6, quando Pablo diz assim: assim Abraão creu a Deus e lhe foi contado por justiça. Pablo diz que quando Abraão creu, esse crer significa uma entrega, porque não basta dizer eu creio. Crer é quando uno se entrega de corpo, alma e espírito. Aí diz que Abraão creu a Deus e lhe foi contado. Contado significa justificado por la justiça. Ou seja, Deus, ele hizo justiça na vida de Abraão, porque Abraão creu. Vê que quando Deus disse a Abraão: sale de tu terra, deixa tu parentela, vaja para uma terra que eu te mostrarei. Você observa que Abraão, a nenhum momento, ele perguntou para Deus alguma coisa. Ele apenas tinha disposição em obedecer. Por isso que Abraão foi justificado e Deus lhe hizo justiça. Versículo 7, ponga por favor. Sabed, portanto, que los que são de fé, estes são hijos de Abraão. Sabed, portanto, que los que são de fé, estes são hijos de Abraão. Estes hijos de Abraão, como diz aí, são aqueles que vivem a verdadeira fé. Você observa que cada domingo que meditamos no livro de Gálatas, você observa que Pablo, duas coisas ele vem trabalhando, para que aquele verdadeiro evangelho não seja enganado, não seja mesclado, siga sendo
este verdadeiro evangelho de liberação, de encontro com Deus, de vida com Deus. E você observa que não somente isso, mas também em viver uma vida de fé. Mas que fé? A fé abraâmica. A fé abraâmica foi esta fé que abriu ele Mar Rojo. A fé abraâmica que derrumbou ele gigante delante de Davi, porque ele diz: sabed, portanto, que los que são de fé, estes são hijos de Abraão. Ou seja, aqueles que vivem a verdadeira fé, a fé que não está necessitando sentir algo para ser, porque quem vive por la fé, sentindo ou não sentindo, seu desejo é obedecer o que está aqui escrito. Eu não obedeço o que está aqui escrito porque eu sinto em meu coração, não, porque eu creio. E quando uno crê, uno obedece, a que para obedecer esta palavra desagrade a nós outros, desagrade nossa carne, desagrade a nossa família ou a los amigos, mas quem vive pela fé sabe que aqueles que obedecem esta palavra são justificados, como foi Abraão, ele padre de la fé. Versículo 8, de modo que os de la fé são bendecidos como ele credente Abraão. Esse credente não é um credente fanático, mas aquele que crediou quando todos não creiam. Quando Abraão, ele digo, eu vou para uma terra que eu não conosco, vou deixar tudo aqui, sua família não lhe apoiou, nadie lhe deu apoio, porque perguntaram para Abraão, mas como você sabe que estará tudo bem? É uma voz que está falando comigo para ir para uma terra que ele me mostrará. Abraão, todavia, ele não sabia de onde era esta terra. Ele só teve a direção quando ele saiu de sua cidade. Quando ele deixou tudo para trás, de aí adelante, ele, Senhor, Deus Todo-Poderoso, lhe deu a direção, lo protegeu, lo prosperou. Donde ele ia, Deus estava com ele, porque ele estava obedecendo. Ele secreto, obreiros, obreiras, colaboradores, CPO e todos que estão vendo esta classe, ele secreto de Deus está com você em las buenas e também em las malas, é quando você está obedecendo. Não importa o que uno pensa ou deixou de pensar, mas o importante é que uno esteja obedecendo e conservando em si a fé abraâmica, que é aquela fé que está em alta, que está avivada, seja com pandemia ou sem pandemia. Abraão, quando saiu de suas terras, quando deixou tudo para trás, ele sabia dele sacrifício que ele estava sendo, mas o que Deus deu para Abraão, o que Deus recompensou a Abraão, não tem valor, é muito mais valioso. Hoje, a terra que Abraão chegou é uma nação que é Israel. Através de Abraão, hoje, aquela terra se converteu uma potência, quando nós outros obedecemos, quando nós outros sacrificamos para obedecer, não há como Deus quedar sem uma resposta, não há como Deus não se manifestar, porque ele diz, de modo que os de la fé são bendecidos com ele credente Abraão. Os de la fé, que fé? La fé abraâmica, la fé antiga, la fé que através de Moisés saiu água de la roca, la fé que isso derrubar as muralhas de Jericó. É esta fé
que ele, diabo, não quer que nós outros tenhamos. A fé abraâmica, a fé antiga. A fé antiga não havia sentimento. A fé antiga não havia espaço para ele pecado. A fé antiga não tinha acordo, ou és ou não és. Por isso que nele passado nós outros meditamos em la Bíblia e miramos coisas extraordinárias. Veio aquele mundo, se modernizou, não é verdade? Veio um exemplo da criação de los hijos. Como era a criação antiga? A criação antiga era uma criação mais dura. Você sabe, você que é mais antigo, como era a criação de los hijos? Era mais dura. E os hijos cresciam obedecendo, cresciam sendo hijos que dava alegria para seus padres. Hoje em dia, por causa desta criação moderna, você vê os hijos já não mais obedecendo seus padres, já sendo o que lhe dá a gana, não é verdade? Assim também, ele diabo quer ser com a fé antiga. Ele quer correr a fé antiga e convertê-la em uma fé moderna. Você já deve haver escutado isso, que não necessita mais sacrificar, que essa coisa de se bautizar, isso não existe, que nadie é merecedor de ser morada do Espírito Santo. Ou seja, hoje em dia se converteu na moda de todos. Quando você pergunta a um, o que tu eres? Sou cristiano, mas um cristiano de prática ou de palavras? Porque quando nós outros somos como ele crente Abraão, nossa fé é a fé antiga, é a fé que confia no altar, é a fé que não aceita que suas manos estejam sujas de infidelidade, não aceita. É a fé que quando um está sendo sarandeado, quando um está sendo atacado pelos problemas, um não desanima, um corre para o altar, porque sabe que tudo se soluciona no altar, ajuno, oração, propósito com Deus, e Deus bendice e dá a vitória. Versículo 10 diz assim: porque todos os que dependem das obras da lei estão bajo maldição. Sabe o que é obra da lei? Essa que é a pessoa que vive para agradar a los demais, agrada a la religião, vive bajo a costumes religiosos, não vivem por la fé. Abraão, antes de ter a fé que ele tinha uma fé para agradar os costumes daquela época, da lei. Era uma lei obedecer os costumes religiosos. Mas Abraão, ele cambiou. Ele digo, não, eu não quero obedecer obras da lei, ou seja, obras de los homens, disciplinas de los homens. Eu quero obedecer a disciplina de Deus. Esta aqui sim, quando nós outros obedecemos, não há como falhar. Deus nos bendice e nos transforma. Por isso que Pablo diz, porque todos os que dependem das obras da lei estão bajo maldição, pois escrito está, maldito todo aquele que não permanecerem em todas as coisas escritas em el livro da lei para sê-las. Ou seja, não podemos estar obedecendo a leis, a costumbre dos homens, mas a esta lei sim, a esta que está escrito aqui, que quem crer e for bautizado será salvo. A esta que está escrito aqui, de tudo que tu puedas guardar, guarda tu coração. A esta que está escrito, perdonar. Está escrito no levantar falso testigo.
não mentir, não viver uma vida de mentira. Aqui está escrito, quando obedecemos esta palavra, nenhuma maldição pode nos tocar ou nos herir ou nos trazer decepções. Mas quando obedecemos a lei de Deus, aí Deus é com nós outros, como ele foi com Abraão. Versículo 11, ele diz assim: e que por la lei ninguno se justifica para com Deus, és evidente, porque ele justo, por la fé viverá. Repita comigo, versículo 11, e por la lei ninguno se justifica para com Deus. Ou seja, há muitos, porque estão obedecendo a costumes religiosos, pensam que isso vai justificá-lo delante de Deus. E não é isso. Temos que obedecer à lei de Deus. Aí ele diz, és evidente, porque ele justo, por la fé viverá. Que fé é essa? La fé abraâmica. La fé que curou um cego de nascimento. La fé que levantou uma ninha que estava morta. La fé que ressuscitou um homem que estava há 4 dias já morto, já estava podrido, e Jesus mandou aquele homem se levantar. La fé que curou os leprosos, ou seja, é esta fé abraâmica que Satanás tembra. É esta fé abraâmica que tem que estar dentro de todo aquele que deseja obedecer esta lei. Porque quem tem a fé abraâmica não está com medo desta pandemia. Quem está em la fé abraâmica sabe que Deus lhe vai cuidar. Deus cuida de nós outros. Deus está preparando coisas grandes para nós outros. Quem tem a fé abraâmica, delante das lutas, se converte indignado. Mas quando digo indignado, não é ser grosseiro com a família, não é ser grosseiro com os amigos, não, mas indignado com a situação, sabendo que eu vivo por la fé, estou vivendo por la fé, e Deus nunca se olvida de aqueles que vivem por la fé. Quem vive por la fé pode ajudar a los demais. Se eu vivo por la fé, eu tenho uma palavra para lhe levantar. Se eu vivo por la fé, venga quem venga, eu vou ter um alimento para alimentar aquela pessoa, porque eu vivo por la fé. E quem vive por la fé são os filhos de Abraão, porque Abraão é considerado por Deus padre de la fé. E o interessante é que Abraão nunca curou um enfermo. Você não vê que Abraão abriu ele mar rojo, não? Abraão nunca hizo algo assim extraordinário, mas Deus colocou Abraão como padre de la fé, um homem que tinha disposição de obedecer. O que Deus lhe mandava ser, a um que contra sua vontade carnal, ele obedecia a lei de Deus e vivia por la fé. Versículo 12, para terminar. E a lei não é de fé. Vê aí. A lei não é de fé. Sino que disse, ele que hiciere estas coisas, viverá por ella. Ele que hiciere estas coisas, viverá por ellas. Ou seja, nós outros vivemos por la fé. A Igreja Universal é por la fé. Desde que o Senhor Jesus, o Espírito Santo, deu a direção ao Senhor Obispo Macedo, desde allá hasta hoje, a Igreja Universal vive por la fé.
E quando há alguém que está em nosso meio, que não quer mais viver pela fé, quer viver pela lei, quer ter uma fé moderna, porque o diabo trabalha para que a fé abraâmica se converta uma fé moderna. A fé abraâmica é uma fé antiga, é uma fé que deshace as obras do diabo, é uma fé que não aceita que sua vida tenha tinieblas, que não aceita a enfermidade, é uma fé que não aceita o fracasso, que não aceita comer delas migalhas que caem da mesa, ou seja, todo aquele que tem uma fé antiga, tem a fé de Abraão, ou na fé abraâmica, e esta fé abraâmica não aceita ele pecado, porque ele pecado, ele contamina a fé. É ele pecado que genera dúvidas, sabia? É ele pecado que genera a friedade espiritual. Mas quando você está obedecendo, está com a mesma fé de Abraão, pode ter certeza, tudo que você sembra, você cosecha. Todas suas lutas vêm com vitória. Você termina na luta, não foi fácil. Vêm outras lutas. Você é sarandeado hoje, aguenta que é de prova, és aprovado. Quando você menos espera, é sarandeado de novo. Pero você se mantém na fé, conservando sua salvação, conservando sua intimidade com o Espírito Santo. E aí, então, o Senhor Jesus lhe bendice, lhe dá força e lhe usa como testemunho para ajudar outras pessoas. Aponte tudo que você aprendeu nesta tarde. Próximo domingo vamos seguir meditando no livro de Gálatas, se é assim que o Espírito Santo permita. Escreva aí seu resumo, obreiros, obreiras. Há muitos que todavia não há enviado. Não tenha pereza, escreva o que você entendeu, o que o Espírito Santo falou com você, e principalmente você que é CPO, colaboradores também deve escrever seu resumo, e você manda aí por WhatsApp de los obreiros, e eu estarei orando por todos vocês. Vamos falar com Deus e agradecê-lo por esses momentos gloriosos. Espírito Santo, em o nome de nosso Senhor e amado Jesus Cristo, lhe agradecemos por esses momentos em tu presença. Me Deus, não permita que a fé abraâmica se apague de tus servos, porque todo aquele que tem e conserva a fé abraâmica é a fé antiga. A fé antiga deshace obras do diabo. A fé antiga abre caminhos. A fé antiga é luz, mas a fé moderna é uma fé emotiva, é uma fé que uno necessita ver para crer. A fé abraâmica não, uno crê para que pueda ver. Abraão primeiro creyó para depois ver. Abraão morreu sacrificando, sua vida era sacrificar, e ele, Senhor, enalteceu Abraão, e ele, Senhor, depois da morte de Abraão, todas as vezes que ele, Senhor, aparecia, ele, Senhor, dizia: eu sou ele Deus de Abraão, ele Deus de Abraão. Ele, Senhor, tinha e tem prazer de dizer: eu sou ele Deus de Abraão. E nós outros queremos também que ele, Senhor, diga: eu sou ele Deus de Jorge, ele Deus de Brenda, ele Deus de Juan, ele Deus de Márcia, de Márcio, ele Deus de
Ronaldo, é esse prazer que o Senhor quer ter, em dizer, eu sou o Deus de Pablo, ele Deus de Marco. Então, meu Padre, aviva em nós outros esta fé antiga, a fé antiga que não tem acordo com pecado, a fé antiga que não tem acordo com as coisas sujas, com as mentiras, com as contaminações, a fé antiga que rechaça os pensamentos podridos, os sentimentos malignos. Mi Padre, bendiga tus servos, que nadie se perda, mas que através destes servos, destas servas, nasca outros servos com a fé abraâmica, porque quem tem fé abraâmica passa esta fé abraâmica para os demais e bendice a los demais. Donde coloca os pés, és bendecido. Donde coloca as manos, és bendecido. Mi Padre, ajuda-nos para manter esta fé antiga e manter esta fé abraâmica, em nome de nosso Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Veja que José, ele tinha esta fé abraâmica. E por isso que José, ele hizo a diferença em la terra del Egipto. Deus lo bendigo toda a sua família. Pense nisso, porque é isso que o Espírito Santo, ele deseja. Se você queira nos acompanhar, você deve nos acompanhar pelas nossas redes sociais, Facebook e Instagram, Obreiros Equador, principalmente Instagram. Há muitos que necessitam entrar em Instagram e allí há mensagens, há orientações e também por YouTube, Obreiros Equador Universal, para que você possa encontrar outras mensagens, para que você possa encontrar fortalecimento espiritual. E através do WhatsApp 099 895 91 44. Você pode enviar ele resume, ou se queira fazer alguma pergunta, alguma orientação, este WhatsApp está à disposição. Não vá se olvidar de participar de lunes a viernes dele programa Obreiros em Foco. Que Deus me los bendiga a todos e hasta a próxima classe. Que Deus bendiga a todos ustedes. Sal de tu tienda, oh hijo mío, te mostraré las estrellas del cielo. Sal de tu tienda, oh hijo mío, te mostraré la arena del mar. ¿Será que puedes contar? ¿Será que puedes imaginar todo aquello que soñé para ti, hijo mío? Lo que mis manos hicieron por ti, hijo mío, te bendeciré. Una nueva historia comienza en mí. Es un nuevo tiempo para mí. Todo aquello que perdí una vez, oiré de tu voz, te bendeciré. Las estrellas del cielo, sal de tu tienda, oh hijo mío,
mostraré la arena del mar. ¿Será que puedes contar? ¿Será que puedes imaginar todo aquello que soñé para ti, hijo mío? Lo que mis manos hicieron por ti, hijo mío, te bendeciré. Una nueva historia comienza en mí. Es un nuevo tiempo para mí. Todo aquello que perdí una vez, oiré de tu voz, te bendeciré. Una nueva historia comienza en mí. Es un nuevo tiempo para mí. Todo aquello que perdí una vez, oiré de tu voz, te bendeciré. ¿Será que puedes contar? ¿Será que puedes imaginar todo aquello que soñé para ti, hijo mío? Lo que mis manos hicieron